Esse vídeo vai conter spoilers para Amanhecer na Colheita. Desde que o último livro dos Jogos Vorazes saiu, O Amanhecer na Colheita, eu vi muita gente reclamando, entre aspas, que era uma história muito parecida com a da Katniss do primeiro Jogos Vorazes, que a autora se perdeu. E eu vi muita gente falando que com esse livro do Haymitch ela não tinha nada para falar e ela só repetiu a mesma fórmula da Katniss, que já tinha funcionado, e que o livro foi total fanservice e que não precisava existir. Eu não acho que essa crítica está completamente errada. Enquanto eu li o livro, eu fiquei surpresa até com o tanto de referências que teve aos outros livros e aos filmes, mas eu ainda acho sim que a Suzanne Collins ela tinha uma coisa muito clara a falar com esse livro, que era que a revolução não começou com a Katniss e nos primeiros Jogos Vorazes que a gente conhece como leitor, não foi o início da rebelião, foi só quando ela foi bem sucedida finalmente. Com esse livro a gente vê que décadas antes dos primeiros jogos da Katniss, a gente tinha muitas pessoas tentando fazer alguma coisa, só que a manipulação da capital não deixava nem que os outros distritos soubessem disso. Para mim essa foi a principal coisa que a gente entendeu sobre o universo dos Jogos Vorazes com esse livro. Mas sim, ele ainda segue uma fórmula muito específica dos Jogos Vorazes. Caso você não saiba, a Suzanne Collins ela é muito específica com a estrutura narrativa que ela usa, e se você já percebeu, todos os livros desse universo têm exatamente 27 capítulos, divididos em 3 partes, cada parte contendo 9 capítulos. A única exceção é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que ao invés de 9 capítulos por parte, tem 10, totalizando 30 capítulos. E hoje eu queria dar uma olhada nessa questão de estrutura e como, ainda usando uma estrutura que já foi usada antes, a gente consegue contar histórias diferentes através dos pontos da narrativa, através da temática, através do protagonista. E eu quis trazer esse vídeo também porque quando eu comecei a estudar a estrutura narrativa, os Jogos Vorazes foi uma das histórias que eu usei quando eu estava aprendendo, justamente porque ela segue bem à risca essa estrutura que eu vou falar com vocês hoje. Caso você não saiba absolutamente nada sobre estrutura narrativa, em geral, na literatura a gente divide uma história em 3 atos. Então, sendo o primeiro ato introdução, o segundo ato conflito, o terceiro ato resolução. Mas é claro que a gente vai para uma coisa mais elaborada e mais detalhada aqui. Agora, essa divisão em 3 atos, existem 2 formas que você pode dividir. A forma como eu prefiro fazer com os meus livros e como eu vejo a maioria dos livros fazendo, é uma estrutura de 25, 50, 25. Então, você dividindo o livro, você tem o primeiro ato 25%, o segundo ato de 25% a 75% e o terceiro ato de 75% a 100%. E assim a gente tem um segundo ato que é metade do livro, que é o dobro dos outros 2, e aí em geral quando a gente vai fazer essa estrutura, a gente usa o segundo ato também dividido em 2, então você quase fica com 4 atos. Primeiro ato, segundo ato A, segundo ato B e terceiro ato. E aí cada um tem 25%. Mas a estrutura que a Suzanne Collins usa não é essa. Ela divide os 3 atos igualmente. Então você tem 33% no primeiro ato, 33% no segundo, 33% no terceiro. E por isso que todos os atos do livro têm a mesma quantidade de capítulos. Na estrutura narrativa em geral, você não precisa fazer isso. Você só precisa que a contagem de palavras dê essa porcentagem, essa divisão do livro, senão o livro fica cansativo. Você precisa ter uma mudança em 25%, em 50%, em 75%, senão o livro vai ficar se arrastando. Mas como ela faz essa divisão por capítulo, foi por isso que eu achei muito interessante que eu pudesse trazer para vocês dessa forma, comparando os capítulos entre o primeiro Jogos Vorazes e Amanhecer na Colheita. E aí a gente vai vendo através, principalmente da temática, como que esses pontos de enredo são diferentes para Katniss e para o Haymitch, como eles levam a história para lugares diferentes. Sendo assim, como a gente norteia uma narrativa e um enredo? Você precisa de uma temática. Jogos Vorazes, como uma série em geral, tem a temática de que o entretenimento pode ser usado como uma tática de controle. Mas a diferença das mensagens que estão sendo passadas no primeiro Jogos Vorazes e no Amanhecer na Colheita é o seguinte, ao meu ver. Nos Jogos Vorazes a temática é a Katniss se tornando um símbolo da revolução, da resistência, da esperança.
enquanto que no Amanhecer na Colheita, a temática principal é esta rebelião do Haymitch, da época dele, foi completamente apagada e manipulada pela capital. Enquanto na Katniss, cada ponto é feito para trazer à tona essa esperança tanto nos distritos quanto nos leitores, no Haymitch é ao contrário. Cada ponto da narrativa você perde as esperanças e você enxerga que não tem como você vencer contra a capital nesse momento. Então vamos começar. Bem-vindo ao primeiro ato. No primeiro ato, os principais pontos que a gente tem são o mundo comum, gancho, evento incitante e o ponto sem retorno. Então, no primeiro capítulo desse livro e praticamente de todos os livros existentes na história, a gente tem um mundo comum. É o mundo em que o seu protagonista vive, como é a rotina dele, o que ele faz, quem ele é. E a gente também tem esse gancho da história, que é os Jogos Vorazes em si, a colheita que está se aproximando. O capítulo 1 dos dois livros são extremamente parecidos, porque a gente vê os personagens no Distrito 12, a gente vê qual a rotina deles, a gente entende qual é esse lugar onde eles moram. E, muito importante, a gente tem os familiares desses protagonistas. E os familiares são importantes nessa história porque é por eles que eles vão lutar. É por isso que eles querem sobreviver e voltar para casa. Se a gente não tivesse esse capítulo 1 mostrando isso, poderia ficar muito vago para o leitor não ia se emocionado. Por que eu ligo se esse personagem vive e consegue voltar para casa, entendeu? Em ambos os livros, o primeiro capítulo termina com a colheita tendo algum acontecimento inesperado. Então, em Jogos Vorazes, é a irmã da Katniss, a Prim, ela é a escolhida lá na colheita. E no livro do Haymitch, o tributo que é escolhido tenta fugir e é morto imediatamente pelos pacificadores. O que nos leva diretamente ao incidente incitante, que é no capítulo 2, que é a Katniss se voluntariando para os jogos, e o Haymitch ele tenta ajudar a namorada dele, que está lá ajudando a mãe do menino que morreu, e não dá tempo de escolher essa outra pessoa, então o pessoal da capital escolhe o Haymitch simplesmente porque é conveniente para eles, porque aí eles vão ter tempo de manipular as informações, manipular as câmeras para parecer que nada disso aconteceu. Então você já vê como as colheitas deles são completamente diferentes e são muito intrinsecamente ligadas na temática. A Katniss, ela se voluntaria e isso faz a multidão se comover com ela, fazem as pessoas enxergarem ela como esse símbolo mesmo. Nesse é o primeiro momento em que eles fazem aquele gesto de honra para Katniss e você começa a ver as pessoas enxergando ela de uma forma que ela mesma não se enxerga. Enquanto que no Haymitch, além de ser uma colheita completamente legal ali, a forma que escolheram ele, a gente também vê a primeira grande manipulação da capital, que é eles param as câmeras por 5 minutos e tiram o sangue, tiram as pessoas, e aí fingem, eles puxam o nome dele de um papel qualquer e fingem que ele está sendo escolhido. E aí ele tem que fingir, também ele tem que atuar para as câmeras, logo nesse primeiro momento. Então você vê como a temática fez essas duas cenas serem completamente diferentes. Depois disso, a gente tem a reação ao incidente incitante, que nesses livros são se despedir da família, pegar o trem, chegar na capital e ter o primeiro contato com a capital. Isso acontece nos capítulos 3 e 4 dos dois livros. E nesse momento é o momento de você mostrar como o seu protagonista está reagindo a isso que aconteceu com ele. A Katniss, quando ela fala com Gale, por exemplo, quando ela se despede dele, ele fala, não, você consegue vencer, você sabe caçar, se você conseguir um arco e flecha, você consegue vencer, você tem chances. Enquanto que no Haymitch, ele nunca nem passa pela cabeça dele que ele possa sobreviver. Depois disso, a gente tem o que algumas pessoas chamam de pinch point, então seria um ponto em que você força o seu protagonista, você força ele a fazer alguma coisa. Aqui nos capítulos 5 e 6 a gente tem os primeiros atos de rebelião dos personagens. A Katniss, ela de novo vai ser esse símbolo de esperança para o Distrito 12, quando ela e o Peeta aparecem em chamas no desfile. E até então o Distrito 12 foi completamente negligenciado no desfile, como a gente vê no Haymitch, e dessa vez é a primeira vez que eles têm algum tipo de protagonismo e que o Distrito 12 talvez pense, nossa, será que a gente tem uma chance de ganhar? Também é o primeiro momento em que a Katniss vê o presidente Snow, e que vai ser o grande antagonista da nossa história, ainda que nesse primeiro livro ele seja um antagonista meio que oculto, porque ele age, não é ele mesmo que está agindo, ele age através dos idealizadores dos jogos, ele age através da capital, ele age através da arena dos jogos.
Logo depois disso, em Jogos Vorazes, eles chegam no alojamento dos tributos, e é quando a Katniss vê pela primeira vez a Avox, que é a menina que eles cortam a língua, a Capital cortou a língua dela porque ela falou coisas que não devia, porque ela não era complacente. Então também é o primeiro momento que a gente como leitor vê a crueldade que a Capital tem. E a Katniss também, ela pensa, eu tive esse pequeno ato de rebeldia, e logo depois você vê, mas olha, o que a Capital é capaz de fazer. Talvez não seja bom você tentar isso de novo. Enquanto que no Amanhecer na Colheita, o desfile é uma completa catástrofe e acaba com a morte de uma das outras tributas do Distrito 12, que era a Loella. E aí o Haymitch pega o corpo dela e leva até a mansão do presidente Snow e coloca ela lá na frente dele. E assim, você vê o quanto o Haymitch, ele realmente não acha que ele tem nada a perder. Por isso que ele age tão inconsequentemente. Porque ele realmente não acha que existe chance dele voltar para casa. Então é por isso que ele se torna esse rebelde naquele momento. Porque para ele nada importa mesmo, então pelo menos que ele faça as pessoas enxergarem como a Capital é corrupta. Só que a gente já vai ver que isso não vai acontecer. O primeiro ato acaba no capítulo 9, que a gente chama de Ponto Sem Retorno. E aí aqui eu gosto sempre de pensar nos capítulos anteriores a um grande ponto como um efeito dominó até ele. Então o que precisa acontecer nesse momento para a gente estar pronto para terminar esse primeiro ato? Então, nos Jogos Vorazes, a gente tem os treinamentos da Katniss e do Peeta. Em Amanhecer na Colheita, é nesses capítulos 7 e 8 que o Haymitch menciona pela primeira vez essa ideia de destruir a arena. E aí ele logo conhece o Beetee durante o treinamento, e aí eles de fato têm uma conversa sobre isso que parece que vai chegar em algum lugar. E aí dessa forma a gente chega no capítulo 9, que é esse ponto sem retorno, e a gente também tem a entrevista em que o Peeta fala que é apaixonado pela Katniss, e aí ele insere essa história do relacionamento dos dois pro público, que a Katniss não sabe ainda, mas vai ser completamente vital na sobrevivência dos dois nessa entrevista, que é a última coisa a ser feita antes dos jogos começarem. Depois daqui não tem mais para onde fugir, ela vai entrar nos jogos e por isso se chama um ponto sem retorno. Depois desse momento não tem mais para onde voltar. O ponto sem retorno do Haymitch é diferente do da Katniss. Ele não vai entrar nos jogos nesse momento. Nesse momento é quando ele é convocado pelo presidente Snow e conversa com ele pela primeira vez. Porque até esse momento o Haymitch, ele era só mais um tributo, não tinha nenhum motivo para o presidente prestar atenção nele. Mas depois que ele foi lá, deixou o corpo da menina nos degraus dele, agora o presidente Snow vai se encarregar pessoalmente da morte dele. E é isso que ele fala pro Haymitch. Ele fala, eu tenho o poder de definir o quanto a sua família sofre. Então, mesmo que a morte dele esteja prometida, o Haymitch, ele ainda está nas mãos da Capital, porque eles ainda detêm a família dele lá no Distrito 12. Aqui a gente acaba o primeiro ato, e aí você vê como são jornadas diferentes, e o momento em que eles estão agora pro resto da história é muito diferente. A Katniss, como eu falei no início, o grande objetivo dela é sobreviver e voltar para a família dela. E essa sobrevivência é que vai ser esse símbolo de esperança. Então por isso que no segundo ato a gente já vai ser jogado direto nos jogos. Enquanto o Haymitch, a história dele vai ser sobre ser manipulado pela Capital, a história dele inteira vai ser manipulada pela Capital. E é por isso que esse grande momento do primeiro ato, que acaba o primeiro ato, é ele, de fato, ficando frente a frente com o presidente Snow, que é o representante de tudo isso. Chegamos ao segundo ato. É aqui que os nossos protagonistas vão ser jogados em um novo mundo. Com a Katniss é literalmente um lugar novo, ela vai ser jogada lá na arena pro início dos jogos, mas pro Haymitch esse mundo novo é esse mundo depois de ter sido ameaçado pelo presidente, é esse mundo depois de ter colocado um alvo nas próprias costas. Então, com a Katniss, a gente vê aquele primeiro banho de sangue que ela escapa, daí ela foge, encontra a árvore dela, ela tem esse primeiro momento de se acostumar com esse lugar, então se acostumar com a arena e qual é essa nova realidade dela, que é fugir, se esconder e matar as pessoas. E nesse segundo ato, o principal ponto do segundo ato é o midpoint, que acontece bem no meio do livro. Em geral, o que acontece no midpoint é os seus personagens estavam indo em busca de um certo objetivo. No midpoint, que é bem no meio do livro, nos 50%, eles
ou atingem esse objetivo, ou eles compreendem alguma coisa que eles não sabiam até então, e o objetivo deles muda. Então, por isso eles começam a ir em outra direção, que aí vai ser outra direção que chega até o fim do livro. Com a Katniss, até então, ela tá tentando sobreviver e fugir e ficar sozinha, se isolar, mas os próprios idealizadores dos jogos, eles querem que ela esteja em conflito com os outros tributos. Então, é quando eles forçam ela a voltar pro centro da arena, forçam ela a ir direto onde estão os carreiristas. E aí o midpoint mesmo do livro, que acontece nos capítulos 14 e 15, é quando a Katniss joga os insetos nos carreiristas, que se eu não me engano é a primeira vez que ela de fato mata alguém, eu tenho quase certeza que alguém morre nesse momento. E aí, enquanto ela tá lá delirando, o Peeta salva ela, então essa é mais uma mudança, e ela é salva também pela Rue. Então essas são as 3 coisas que mudam no midpoint pra Katniss. Ela ataca os carreiristas de fato, o Peeta salva ela, que até então vai contra o que ela estava vendo dele, e ela forma essa aliança com a Rue, que então de novo direciona ela para outro lugar. Em Amanhecer na Colheita, o novo mundo do Haymitch é um mundo terrível. E o segundo ato ele se abre com a capital introduzindo a Luella substituída, a menina que morreu, a tributo que morreu. E aí eles vão lá e colocam uma outra pessoa que pra eles é a mesma coisa. E pro público, o público não pode saber que um tributo morreu durante o desfile por negligência da capital com os cavalos. Não, então ela é simplesmente substituída como se ela não valesse nada, como se ela de fato fosse só mais um número pra eles, porque pra capital ela era só isso. Mas essa substituição, ela é muito, muito significativa na história toda, ainda mais considerando que o desfile todo é televisionado. Então, sabe, você acha, tudo isso está acontecendo, mas pelo menos as pessoas estão vendo. Não, as pessoas não estão vendo. Ninguém viu que ela morreu, ninguém viu aquele ato de resistência que o Haymitch achou que estava fazendo, levando ela pro presidente Snow. Ninguém viu esse momento. Foi completamente apagado. E aí a única coisa que isso trouxe foi o alvo nas costas dele, diretamente pro presidente Snow. E também é assim, antes do midpoint do Haymitch, que ele realmente se insere nesse plano do Beach, de como inundar a arena depois que ele estiver lá dentro. E ele também tem a entrevista dele pré-jogos, em que o próprio Haymitch, ele meio que inventa esse personagem dele. E eu acho muito triste, porque ele inventa esse personagem de um malandro que vende bebida, e aí depois ele se torna exatamente isso, da mesma forma que a capital faz as pessoas acreditarem naquela propaganda enganosa, ele também criou uma propaganda enganosa dele mesmo, só que as coisas saíram tanto do controle dele que ele virou aquilo. Então ele também passou a acreditar na própria propaganda dele, que ele inventou, sabe? E aí o midpoint do Haymitch no capítulo 15 é a entrada nos jogos, os jogos começam. Mas logo antes disso, tem uma coisa muito importante que acontece, que é o Plutarch Heavensbee, que é da capital. Ele diz ao Haymitch, eu estou do seu lado, e eu vou te ajudar nesse plano da arena. E aí ele dá várias dicas que talvez o Haymitch não tivesse conseguido fazer o que ele fez nos jogos, se ele não tivesse ouvido isso antes. Então aqui no midpoint dos livros a gente está como o Haymitch acabou de entrar nos jogos, enquanto a Katniss ela já começou a ter que jogar os jogos de fato. E aí aqui a gente tem mais alguns capítulos até o fim do segundo ato. Então aqui é de novo quando eu gosto de pensar nesse momento da história como um efeito dominó que vai levar os personagens até onde eles precisam chegar, onde eles precisam estar para o terceiro ato. E é nesse momento que a Katniss começa a agir. Até então ela tá meio que reagindo às coisas ao redor dela, ela tá seguindo o plano da capital, ela tá sendo uma jogadora como todos os outros. Mas nesse capítulo, que é o primeiro capítulo depois do midpoint, o capítulo 16, é quando ela toma a primeira ação de fato, que é quando ela vai explodir a comida dos carreiristas. Só que isso tem uma péssima consequência, que ela deixa a Rue sozinha e quando ela volta, ela já morreu. E aí nesse terceiro plot point, porque até então, vocês estão seguindo, o primeiro plot point
é o ponto sem retorno, o segundo plot point é o midpoint, e o terceiro plot point é esse que inicia o terceiro ato. Nesse terceiro plot point é quando a Katniss, ela se despede da Rue, ela dá a ela um final digno, e ela promete pra Rue que ela vai vencer por ela. Então ela tem esse novo gás de mais uma coisa, mais uma pessoa por quem ela quer vencer, e também essa imagem dela sendo realmente humana, porque os outros tributos estão tão afogados assim na carnificina da capital que eles esquecem essa parte humana deles, eles só querem sobreviver. Mas a Katniss não, ela tem essa humanidade que nem a capital consegue tirar dela. E aí esse momento também é mais um grande momento em que ela se torna esse símbolo. No Amanhecer da Colheita, o Haymitch acabou de entrar nos jogos, no capítulo 16, e ele percebe que a arena é venenosa. Isso é uma coisa que ainda não falei, e é um adendo, mas eu vou falar aqui, que eu acho esses jogos do Haymitch extremamente simbólicos, porque a arena, ela parece linda, ela é super colorida, ela é muito bonita, tem muitos animais, eles são todos muito vivos, só que por baixo é tudo venenoso, por baixo aquilo tudo é intocável. Então isso representa muito bem a propaganda da capital, que se mostra como o auge das coisas, que se mostra como perfeita, que se mostra como muito evoluída e muito bonita, muito extravagante, só que por baixo é pura corrupção, carnificina. Então assim, exatamente a arena é a capital, ela representa a capital muito bem. E da mesma forma, os jogos do Haymitch, que a diferença desses jogos é que você teria o dobro dos tributos, então 48 ao invés de 24, e eu também acho isso super simbólico, porque nesse livro eles falam muito sobre como a única coisa que os distritos têm de vantagem com a capital é que os distritos estão em maioria, eles têm mais gente, eles têm mais quantidade de pessoas, então teoricamente numa rebelião isso seria um fator importante. E aí de novo os jogos do Haymitch são a capital falando assim, não importa quantos de vocês têm, vocês ainda são muito menores, vocês ainda são completamente insignificantes pra gente. Enfim, mas isso é um adendo que não tem nada a ver com a estrutura, mas eu queria falar porque eu achei muito bom. E também tem, no final, a gente descobre que a arena era no formato de um olho, né? E que também é muito significativo, porque o olho e as câmeras, a gente tá observando tudo, a capital tá observando tudo, mas a gente escolhe também o que as pessoas veem. Então tem muito dessa simbologia. Mas continuando, também é nesse momento em que Haymitch encontra o Ampert, o filho do Beetee, que é quem ajuda ele a concretizar o plano de inundar o subsolo da arena. E ele encontrar com o Ampert esse último dominó que precisava cair para ele poder então concretizar o plano, que é o terceiro plot point, que é quando Haymitch explode o subsolo da arena. E é aqui nesse momento que as coisas vão mudar de novo para os dois protagonistas. Para Katniss, é nesse momento que os idealizadores dos jogos comunicam que se dois tributos forem do mesmo distrito, eles podem vencer juntos. Então isso direciona de novo a Katniss para outro lugar, que é encontrar o Peeta. Enquanto o Haymitch até então estava nesse plano de destruir a arena, e aí ele concretiza o plano, só que a arena não acaba. Ela até estremece, mas ela volta rapidamente. Então ele vê, mais uma vez ele falha, mais uma vez o ato de rebelião que ele teve é meio que insignificante. Terceiro e último ato, nós temos pontos importantes que são os pontos de ação crescente, o clímax, que é o pico de ação do livro. O clímax é o motivo por que esse livro existe, tudo está te levando na direção do clímax, e após ele tem a resolução. Eu gosto muito de pensar nesse início do terceiro ato como o último momento que você tem para colocar todas as peças no lugar antes do clímax. Todos os personagens, todos os lugares, todos os objetos importantes têm que estar colocados no tabuleiro, entendeu? Em Jogos Vorazes, é nesse momento que a Katniss encontra o Peeta. Pela primeira vez, eles se aliam de fato no jogo, desde que o jogo começou. Ela ajuda ele, porque ele tá muito mal, e ela se arrisca a própria vida para salvar ele. E ela também começa a fingir que não era bem fingindo essa paixão por ele e tal, e ela incentiva então o público
a shippar os dois. É literalmente isso. Ela dá munição para as pessoas se apaixonarem pelo amor deles e torcerem por eles e mandarem dádivas e ajudarem e tudo mais. Então a tática dela é muito diferente nesse terceiro ato do que era até então. E aí eles se recuperam nesse momento de colocar as peças no lugar, que vai dos capítulos 19 a 22. Enquanto isso, em Amanhecer na Colheita, é nesse momento que o Haymitch encontra a borda da arena pela primeira vez. Ele vai andando até lá e ele vê que tem aquela cerca viva que ele não sabe como atravessar. E de certa forma, parecido com a Katniss, ele também se junta com a Maisie, e é a primeira vez que ele tem realmente uma aliada. Aí então o Haymitch e a Maisie eles se juntam e eles tentam passar por essa cerca da borda da arena para ver o que tem depois. Mas nessa primeira vez eles não conseguem, e aí eles têm outro momento significativo que eles encontram idealizadores da arena, limpando a arena ali. E o Haymitch, ele meio que trava, ele não consegue fazer nada. Ele que até agora, eu quero derrubar a capital, na hora que ele tem a oportunidade de matar um dos idealizadores, ele não consegue. Mas aí depois, no fim desse capítulo, a Maisie e o Haymitch chegam na borda da arena e veem o que tem lá. Então eles chegam lá e o Haymitch vê que tem um gerador, então volta essa fagulha de esperança de talvez eu ainda consiga destruir esse negócio. A ação crescente é o que vem logo antes do clímax, então é o momento em que a tensão vai aumentando. Então nos Jogos Vorazes, quando a Katniss e o Peeta, eles veem que só tem acho que mais 2 tributos vivos, e aí eles pensam pela primeira vez que há sim chance deles vencerem, e não só um, mas os dois, porque se agora 2 tributos podem ganhar, eles se deixam sonhar que os 2 podem sobreviver e voltar para casa. E também é quando a Cara de Raposa morre comendo as amoras, e aí a gente chega na batalha final, que é entre Katniss e Peeta e o Cato. Eles têm aquela grande batalha da cornucópia com os bestantes ali em volta. Enquanto que em Amanhecer na Colheita, essa ação crescente é o momento em que a Maisie morre, e aí o Haymitch, ele encontra um outro tributo, acho que agora eles estão só em 3, essa outra menina, que também a menina tá morrendo, e o Haymitch ainda assim acha que é ela que tem que ganhar e não ele ainda tem certeza que ele não vai sobreviver a isso. Mas aí logo isso dá errado, ela morre também, e aí o Haymitch se vê frente a frente com o último tributo. Então aí, no capítulo 24, ele corre até a beira da arena e quando ela tenta matar ele, o machado volta e aí ela morre. E o Haymitch vence os Jogos Vorazes. Então, ele ainda não chegou no clímax. Esse não é o clímax do Haymitch ainda. O propósito da história do Haymitch não é ganhar ou não os jogos, até porque isso nunca nem foi uma questão. Mas ele ganha os jogos nesse momento e aí ele decide explodir tudo e ir junto. Aqui a gente chega no clímax de todos os livros, tá? Então, em Jogos Vorazes, o Cato morre, e aí fica a Katniss e Peeta, e aí, de repente, os idealizadores dos jogos falam: não pode mais haver 2 vencedores, tem que ter só um. Então, eles vão e pegam as amoras, e aí eles ameaçam se matar, e aí, nisso, eles vencem os jogos no capítulo 26, que é o grande clímax da história. Então, a história inteira era pra gente chegar nesse momento. A Katniss vai ou não sobreviver? Se ela sobreviver, ela ainda vai ter a humanidade dela ou não? Então, a gente chega nesse final em que, de novo, assim como na colheita, ela estava disposta a se matar pelo bem maior, pelo simbolismo da coisa, pelo Peeta. E é isso que é importante na história dela. Esse é o pico mais importante da história dela. Ela vence e ela ainda é ela. Ela ainda tem essa humanidade. E é por isso que ela realmente é o símbolo da esperança. Enquanto que na história do Haymitch nunca foi sobre isso, nunca foi sobre sobreviver, até porque ele nem achava que isso era uma possibilidade. A história do Haymitch é sobre como, mesmo que você vença, não há vencedores dos Jogos Vorazes. Na entrevista da Vitória, que o Haymitch vê que os jogos foram completamente manipulados. O que foi mostrado ao público não foi o que aconteceu. Tem coisas que foram cortadas, tem coisas que foram tiradas de ordem, tiradas de contexto. Então ele vê que ele pode estar lá vitorioso, mas, de novo, a capital manipulou completamente a informação que vai chegar nas pessoas. Por isso esse é o clímax dessa história. Esse é o confronto final do Snow com o Haymitch.
que também continua no capítulo 26, que é quando ele chega no Distrito 12 e todo mundo morre. Ele ganhou, ele saiu dos jogos, ele explodiu a arena e mesmo assim ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha. O presidente Snow fez questão que ele perdesse tudo que ele tinha, porque ele tentou se rebelar. E aí, no último capítulo dos livros, a gente tem a resolução, que é a Katniss e o Peeta, eles terminam nessa entrevista da vitória. Então você acaba o livro meio que com vislumbre, assim, de esperança, de, olha, eles sobreviveram e acabou, os dois estão vivos, os dois vão voltar para casa. Enquanto que o final do Haymitch é extremamente trágico. Ele vai ser para sempre assombrado por tudo que aconteceu, por todas as mortes que ficaram ali ao redor dele. E o livro acaba com a gente entendendo perfeitamente como ele vai ser a pessoa que a gente conhece nos Jogos Vorazes. Então ele já começou essa nova jornada e você não precisa ver esses anos dele se deteriorando para entender como ele vai chegar lá. Porque, como eu falei, Jogos Vorazes é sobre a rebelião que dá certo pela primeira vez, é sobre um símbolo de esperança, é sobre você manter a sua humanidade mesmo no meio de uma carnificina, você não se deixar, entre aspas, ser manipulado pelas circunstâncias. É por isso que o livro acaba assim. Enquanto que o livro do Haymitch é sobre uma rebelião falha, uma tentativa que não dá certo e que é completamente apagada, porque ainda se as pessoas tivessem visto tudo o que aconteceu, talvez uma parte teria valido a pena. Só que nada foi visto, porque tudo foi manipulado. Então é por isso que o Haymitch chega nesse momento, no fim do livro, sem esperança nenhuma. E é como ele continua até o momento que ele conhece a Katniss. Então é dessa forma que a gente tem uma mesma estrutura, com os mesmos pontos, contando histórias que são parecidas, mas que têm mensagens completamente diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, tenham entendido como funciona essa estrutura. Quando eu comecei a estudar estrutura narrativa, eu usei muito Jogos Vorazes, era uma das coisas que eu ia checar toda hora quando eu estava estudando, para ver como que ela tinha feito. Eu super recomendo que vocês estudem, justamente como a gente tem muitas histórias. Eu sinto que o Amanhecer na Colheita é quase como uma mistura das temáticas de Jogos Vorazes e Em Chamas. É muito parecido, eu acho que tem essa mesma vibe também de Em Chamas, de que nenhum vencedor vence de fato os jogos, mas também tem essa sensação do primeiro livro de um jovem que nunca foi pra arena, estando lá pela primeira vez. Em geral, eu acho que esse livro é uma boa mistura de todos os outros livros da série, e realmente eu acho que daqui não tem muito mais pra onde a Suzanne Collins ir, mas vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Caso você não me conheça, esse é o primeiro vídeo que você vê meu. Eu sou a Amanda, eu sou escritora de fantasia e eu também faço serviços de leitura crítica. Geralmente eu faço livros de fantasia e esse serviço de leitura crítica, eu faço muito isso que eu fiz aqui agora. Eu vou analisar como tá a estrutura da sua história, como que a temática tá norteando esses pontos da narrativa, como que seus personagens estão evoluindo, e além de muitas outras coisas. Então, caso você tenha interesse, caso você escreva e tenha interesse que eu faça esse serviço, essa análise para ajudar o seu livro a melhorar, você pode também entrar em contato comigo por aqui, pelo Instagram, tem o site também, então vai ficar tudo aqui na descrição, tá? E obrigada por assistir. Ai, olha como eu sou lindo, gente. Hoje é meu aniversário de 4 anos. Hoje é meu aniversário de 4 anos.